A seleção brasileira fez um primeiro tempo muito ruim. O nervosismo tomou conta do time, muitos erros de passe e erros também de posicionamento, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, principalmente na fase defensiva. Ciente dessa situação, o Marrocos se aproveitou muito bem desse nervosismo, desses erros de passe da seleção brasileira, buscou adiantar a marcação e sempre que atacava com a posse de bola se mantinha em blocos com 2, 3, às vezes até 4 jogadores trocando passes nos setores defensivos do Brasil. E o Brasil não se encontrou na marcação. O Bruno Guimarães acabou ficando muito sobrecarregado, muito por conta dos erros de passe e também nas falhas de recomposição do Lucas Paquetá. O Casemiro não conseguiu dar à frente da zaga a proteção necessária e foi onde o Brasil sofreu. E quando teve um pouco de posse de bola, a seleção brasileira tentava chegar através de lançamentos longos e isso não estava dando muito certo. E foi numa dessas saídas onde o Paquetá estava de costas para a marcação, perdeu o contato com a bola, o Ibrahim Dias conseguiu fazer o contra-ataque, enfiada de bola, 1-0 para a seleção marroquina. Aí o Brasil, a seleção marroquina baixou as linhas, o Brasil teve um pouco mais de possibilidade de trabalhar a bola e numa jogada individual o Brasil mostrou sua força, no talento e na rapidez de Vinícius Júnior, que foi para cima da marcação de 2 jogadores, conseguiu bater cruzado e empatou o jogo. Ali o Marrocos sentiu que se der muito espaço para o talento do futebol brasileiro, ele acaba sobressaindo, o que não aconteceu muito no segundo tempo. O Brasil até teve uma certa posse de bola, um domínio na primeira fase do segundo tempo, mas depois da pausa para hidratação, o cooling break, né, chamado lá nos Estados Unidos, a seleção marroquina voltou a ter o domínio e a posse de bola. As alterações do Ancelotti não deram muito certo. Ele tentou colocar o Luiz Henrique para ver se dava uma profundidade maior pela ponta direita, mas como o Brasil não teve mais essa posse de bola depois da pausa para hidratação, aí a seleção brasileira acabou se perdendo. Matheus Cunha entrou bem no jogo, deu uma mobilidade ao ataque da seleção brasileira, voltava, fazia a recomposição muito rápido, inclusive tentou alguns lançamentos para o Vinícius Júnior. Outra alteração que eu também não entendi muito foi a manutenção do Rafinha, porque ele ficou o tempo todo inoperante no ataque. O Brasil tendo jogadores como o Endrick, por exemplo, no banco de reservas, poderia ser uma grande solução para a seleção brasileira nessa partida, mas o Ancelotti preferiu não lançar o atacante do Lyon. Então é isso. O resultado não me surpreende. A seleção marroquina, ela é uma das seleções mais fortes dessa Copa do Mundo. Já é um grupo muito bem trabalhado. Tem uma base, o Marrocos tem uma base sensacional, foi campeão mundial sub-20 recentemente em campeonato realizado aqui no Chile. Então nós tivemos pela frente um adversário muito complicado. Agora para a partida contra o Haiti, o técnico Ancelotti terá de ter algumas soluções. Eu acredito que já visando o restante da disputa do campeonato, ele vai ter que povoar mais o setor de meio campo, talvez trazer ali o Danilo Santos do Botafogo para ser um terceiro homem de meio campo e de repente sacar o Rafinha e colocar o Matheus Cunha, ou de repente tirar o Igor Thiago e dar uma oportunidade para o Endrick. Enfim, o Ancelotti vai ter aí pelo menos um tempinho para poder pensar no que vai fazer contra a seleção do Haiti e tentar melhorar o desempenho da seleção brasileira. Um primeiro tempo muito abaixo, um segundo tempo com a primeira fase mantendo a posse de bola, mas com pouca chegada dentro da grande área, e no final do jogo teve que se segurar porque o Marrocos voltou a ter o controle da posse de bola e criou dificuldades para a seleção brasileira. Dá os parabéns ao Douglas Santos, que foi muito bem na lateral esquerda, fez uma partida exemplar como lateral esquerdo. A gente tem que lembrar que a função do lateral, a primeira é defensiva, depois o ataque, e ele defensivamente foi muito bem. Quando entrou o Danilo e o Fabinho, a seleção brasileira voltou a ter um equilíbrio maior no seu sistema defensivo, e vamos ver se isso será mantido para as próximas partidas da seleção brasileira. Algumas coisas ficaram bem claras, alguns jogadores sentiram o peso da estreia.
Igor Thiago, Lucas Paquetá, principalmente o Rafinha. O Rafinha sentiu muito o peso da estreia, para mim foi o jogador mais inoperante da seleção brasileira. Os dois zagueiros têm que ficar atentos, porque não pode tomar um contra-ataque daquele. O Gabriel Magalhães não pode dar um espaço tão grande para o camisa número 9 da seleção do Marrocos e tomou o gol. Então são atenções que a seleção brasileira tem que ter daqui para frente, e vamos ver qual vai ser o comportamento do nosso time diante da seleção do Haiti.